Olá a todos. Esse vídeo é uma atividade extensionista da disciplina de Instalações Elétricas 1 na UF. Eu me chamo Anderson e o Bernardo está aqui também apoiando na produção desse vídeo. E nós vamos falar um pouco sobre a importância do dimensionamento correto de instalações elétricas residenciais em baixa tensão. Inicialmente, é necessário falar que a eletricidade está presente em praticamente todas as atividades do nosso dia a dia, né? A iluminação, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e sistema de climatização dependem de uma instalação elétrica bem planejada para funcionar de maneira adequada. No entanto, quando uma instalação é executada sem critérios técnicos, pode ocorrer aquecimento excessivo dos cabos, desligamentos frequentes dos disjuntores, danos aos equipamentos e, nos casos mais graves ainda, choques elétricos e incêndios. E para garantir que as instalações elétricas sejam seguras e confiáveis, a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, estabelece critérios para que o projeto e a execução das instalações de baixa tensão estejam adequadas. Esses critérios estão reunidos na ABNT NBR 5410, que define os requisitos para o dimensionamento dos condutores, escolha dos dispositivos de proteção e os demais aspectos necessários para um funcionamento seguro da instalação. Antes de aplicar os critérios, é necessário que a gente realize algumas ações, como, por exemplo, o cálculo da corrente de projeto, que é baseado no levantamento de cargas, na potência que vai ser instalada nessa residência e a tensão presente nos circuitos. Depois também é feita uma avaliação do método de instalação, porque a depender de como esses cabos, como esses condutores vão ser abrigados, você vai ter uma condução de corrente diferente, né? E a ABNT ela agrupa cada um desses métodos em categorias que são tabeladas e depois são utilizadas nos cálculos. Como nós vemos aqui, o método ele categoriza como A1, B1, C e etc. A escolha do tipo de condutor também é um parâmetro que a gente deve utilizar antes do dimensionamento específico, porque dependendo do tipo de isolação, aquele condutor vai suportar diferentes temperaturas, né, para operar. E esse tipo de característica influencia diretamente a corrente, o transporte de corrente, por isso deve ser muito bem definido. Nós temos aqui alguns exemplos, né, de condutores. Tem PVC, tem o tipo de condutor com proteção EPR ou XLPE, enfim. Agora sim, a gente pode começar a estudar os critérios presentes na norma. E o primeiro deles é a seção mínima dos condutores. A ABNT 5410 ela estabelece tamanhos mínimos de seção dos condutores para cada tipo de circuito. Por exemplo, o circuito de iluminação, perdão, é uma seção. O circuito de tomadas ele estabelece também uma seção mínima. Isso tudo baseado nas noções teóricas, né, da resistência de cada condutor. E esse tipo de critério ele garante uma resistência mecânica adequada e condições seguras iniciais, né, para a operação daquele circuito. Outro critério é a capacidade de condução de corrente. Basicamente, os condutores devem suportar a corrente elétrica prevista sem que a sua temperatura ultrapasse os limites permitidos. Para isso, são considerados fatores como o método de instalação, aquele que a gente acabou de ver aqui anteriormente, a temperatura do ambiente também é considerada, e o fator de agrupamento de cabos. Esses fatores são todos tabelados, eles são valores numéricos e estão dentro da norma. E nós utilizamos essas inequações e as expressões, por exemplo, da capacidade corrigida, para chegar a um denominador e identificar, por exemplo, a capacidade do dispositivo de proteção para aquele tipo de instalação. E como eu acabei de dizer, essa expressão aqui de baixo, IZ é igual a ITAB vezes o fator de temperatura vezes o fator de agrupamento. Isso aqui é o cálculo basicamente utilizado e depois aplicado naquela inequação de cima para ver qual é o tipo, né, de equipamento comercial que a gente pode aplicar que atenda a essa inequação. Nós temos também a proteção contra a sobrecarga, é mais um critério. E como é que funciona? Durante o funcionamento da instalação, pode acontecer de um circuito conduzir uma corrente maior do que a prevista. Por exemplo, quando a gente liga ar-condicionado e chuveiro ao mesmo tempo, né? Equipamento assim que consome potência
simultaneamente. Nessa situação, os condutores começam a aquecer. Por isso, o disjuntor deve ser dimensionado para suportar a corrente normal de funcionamento, mas ele deve desligar o circuito antes que esse aquecimento possa danificar a isolação dos cabos ou provocar riscos de incêndio. E o cálculo padrão, né, para esse tipo de avaliação é o que está presente nesse slide. Além disso, existe a proteção contra curto-circuito. Esse termo é um pouco mais conhecido, né, até mesmo por pessoas que não trabalham na área da elétrica. E, diferentemente da sobrecarga, o curto-circuito provoca correntes extremamente elevadas em um intervalo muito curto de tempo. E aí, em casos como esse, o dispositivo de proteção ele deve atuar quase instantaneamente, interrompendo a corrente antes que ela cause danos aos condutores, aos equipamentos ou dê origem a um incêndio. Aí na equação que a gente usa para avaliar esse tipo de critério está aqui presente no slide. Ela considera a corrente de curto-circuito, considera o tempo de atuação do dispositivo, a constante também, que depende de cada material, né, escolhido para o condutor, e a seção do condutor, que foi padronizada e definida lá no início desse slide. Outro aspecto muito importante é a queda de tensão. Ao longo dos cabos, né, presentes lá nos eletrodutos da instalação, ocorre uma pequena redução de tensão elétrica, porém essa perda deve permanecer dentro dos limites estabelecidos pela norma para garantir o desempenho funcional dos equipamentos que a gente utiliza na nossa casa. Portanto, em cada circuito é calculada a queda de tensão nos seus terminais de consumo, e quando esse valor não atende à queda de tensão prevista na norma, é necessário redimensionar. Nós temos um exemplo aqui para que fique mais claro o que seria essa queda de tensão, que é quando você tem uma alimentação, sai do seu quadro de distribuição 127 volts, e aí você tem um circuito de, por exemplo, 40 metros de distância, e lá numa tomada que está depois desses 40 metros, chega a 123 volts. Então aí a gente tem um exemplo de 3% de queda, e nós temos que avaliar se esse 3% é permitido pela norma, ou se nós devemos fazer um condicionamento diferente, né? Se a gente precisa colocar um cabo com uma seção transversal maior, por exemplo, e aí nós utilizamos essa expressão de porcentagem para ver se a queda de tensão está dentro dos critérios estabelecidos. Por fim, nós temos o seccionamento automático da alimentação. Como é que funciona isso? Esse critério está relacionado principalmente à proteção das pessoas contra choques elétricos. Se ocorrer uma falha na isolação de um desses condutores e a parte metálica do equipamento ficar energizada, os dispositivos de proteção devem interromper automaticamente o fornecimento de energia em um tempo seguro. Dessa forma, é possível reduzir o tempo em que a tensão permanece presente na carcaça do equipamento, diminuindo significativamente os riscos de acidente e de choque elétrico, né? E a condição para atuação desse tipo de critério se baseia na impedância de falta, na corrente de atuação do dispositivo e também na tensão fase terra. Esses parâmetros são colocados nessa equação para avaliação do seccionamento automático e também da escolha dos equipamentos que vão ser utilizados para proteger as pessoas, né, que utilizam essa instalação. Bom, para finalizar, como podemos perceber nessa apresentação, o dimensionamento de uma instalação elétrica ele vai muito além da escolha dos cabos ou dos disjuntores. Cada etapa segue critérios técnicos definidos pela ABNT para assegurar que a instalação opere de forma segura, eficiente e confiável também durante toda a vida útil, né, dos equipamentos e dessa instalação no geral. E ao respeitar esses critérios, é possível reduzir os riscos de choque elétrico, incêndio, reduzir os danos aos equipamentos e também reduzir interrupções no fornecimento de energia, né, aquelas que são causadas internamente. Por isso, seguir as normas técnicas não é apenas uma exigência de projeto, mas uma medida essencial para proteger o patrimônio e principalmente preservar a vida das pessoas. Pessoal, obrigado por acompanhar esse vídeo e ficamos por aqui.